Olá pessoal, esse é o vídeo 10.4 e nós vamos iniciar o assunto de bibliotecas em linguagem C. Então nós vamos abordar o assunto de conceitual, que é a biblioteca, depois nós vamos falar sobre a sintaxe básica e por fim, como nós criamos essas bibliotecas. Pessoal, como eu falei, eu dei um pequeno spoiler no vídeo 10.3. Uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções que fazem uma tarefa específica. Então, esse conjunto de funções eles fornecem um tipo de serviço ao projeto. Por exemplo, a própria STM ela nos fornece várias bibliotecas e a gente já usou bastante a biblioteca de GPIO, que seria bibliotecas para manipular os pinos de entrada e saída. Então, a gente pode, por exemplo, em cima dessa biblioteca da STM, fazer uma outra biblioteca nossa que seria para manipular display LCD, por exemplo. Então, a biblioteca, a gente pode pensar, assim como na função, a gente imaginava que era uma caixa preta com uma entrada e com uma saída. Aqui na biblioteca, a gente pode imaginar que ela também é uma caixa, só que ali dentro existem funções várias que nós podemos chamar para fazer uma tarefa específica. Então, é uma coleção de funções que a gente usa para facilitar o nosso código. Então, através de bibliotecas, a gente consegue organizar bastante o nosso código e a gente otimiza a criação de novos projetos. Pessoal, quando a gente fala uma biblioteca, nós estamos falando de dois arquivos. Existe um arquivo que a gente chama de header, ou cabeçalho da biblioteca, que é o tal do arquivo .h. Então, a extensão dele vai ter um nome, né, e .h. E outro arquivo é o arquivo .c, que é onde tem os programas escritos em linguagem C que executam aquela tarefa específica. Vamos começar no arquivo .h, pessoal. Aqui é o cabeçalho da biblioteca. É como se fosse um índice do que contém na biblioteca. Então, aqui ele contém a declaração das funções, quais são os tipos de variáveis que podem ser acessados, né, pelo arquivo, pelo projeto que está adicionando aquela biblioteca. Então, por exemplo, se nós temos uma biblioteca de borda, a função que eu estou chamando para verificar se tem borda, ela é uma função que precisa estar declarada dentro do arquivo .h e não apenas dentro do arquivo .c. O arquivo .h, pessoal, é o arquivo que a gente coloca no include. Então, quando nós colocamos ali hashtag include, é o arquivo .h que vai naquele ponto. O arquivo .c ele contém as funções que vão compor a biblioteca. Então, é o código em C propriamente dito, né? E ali a gente pode dizer que ele tem funções privadas e públicas. O que é isso, pessoal? As funções públicas a gente pode pensar que são funções que são acessadas por fora da nossa biblioteca. Essas são as funções públicas. E aí as funções públicas elas podem acessar outras funções internas, que seriam funções privadas, né? Então, são funções auxiliares que existem apenas dentro da nossa biblioteca, do nosso arquivo .c. Isso também pode acontecer com variáveis, tá, pessoal? Então, existem variáveis externas, que são acessadas por outras partes do projeto. E essas variáveis externas, elas também têm que estar declaradas no arquivo .h. Então tá, pessoal, o que a gente tem que ter no arquivo .c? Então ali a gente vai ter includes, nós vamos ter defines, nós vamos ter variáveis globais. Então, lembrando, pessoal, variáveis globais são as que não são definidas dentro de uma função. Essas variáveis globais, elas servem, né, elas podem ser utilizadas em todas as funções que compõem aquela biblioteca. Agora, se eu declarar essas variáveis lá no arquivo .h, como extern, então elas podem ser acessadas também por todos os outros arquivos que incluírem essa biblioteca que nós estamos falando. Então, aqui no arquivo .c é onde nós declaramos essas variáveis globais, sejam as externas, sejam as internas. Aqui também, pessoal, existem as funções propriamente ditas, né? Então, se a gente vai fazer uma biblioteca de bordas, que é o que eu vou dar um exemplo para vocês mais para frente. Então, a função que verifica essa borda, ela é declarada no arquivo .c. Nós falamos o que deve haver no arquivo .c
E agora vamos falar sobre o que deve haver no arquivo .h. Então, no arquivo .h, igual no arquivo .c, ele tem includes e tem defines. Uma diferença, pessoal, aqui agora é que as declarações das funções são feitas aqui no .h. Então, se eu tenho uma função que é utilizada por outro arquivo, eu preciso declarar essa função no .h. Lembrando que a declaração da função, como explicado lá no vídeo 10.3, é basicamente o nome da função seguido de ponto e vírgula. É como se fosse um índice. Então, eu estou dizendo para o compilador que essa biblioteca possui essa função. Aqui também entra, pessoal, lá do vídeo de variáveis, tinha um termo ali, extern, que lá na época eu não expliquei para vocês o que significava. Aqui está, pessoal, esse termo extern nós usamos no arquivo .h em frente a variáveis globais para dizer que aquela variável específica ela pode ser acessada por locais externos a essa biblioteca. Pessoal, isso aqui não é declaração da variável, tá? A declaração da variável é feita lá no arquivo .c. Aqui eu só estou dizendo que essa variável pode ser acessada por outros arquivos. Aqui, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês o que não pode haver no arquivo .h. O erro mais comum assim, que eu já vi e já cometi, gerando esses arquivos .h, é que o pessoal a gente costuma usar código executável dentro do arquivo .h. Esse arquivo, pessoal, ele não é para executar código, ele é um índice. Então, códigos que a gente executa, por exemplo, e é comum de ver no arquivo .h. Declaração de variáveis. Então, alguém vai lá e declara uma variável do tipo int16t var no arquivo .h. Pessoal, isso aqui é criação de variável. Então, isso não é dizer que a variável é externa. Esse formato aqui, a gente faz no arquivo .c, e aí no arquivo .h, a gente coloca essa mesma coisa, mas com extern na frente. Entenderam? A gente cria a variável no arquivo .c. E no arquivo .h, a gente diz que aquela variável específica é externa. Outro erro bastante comum, pessoal, é a gente atribuir valor para a variável. Isso aqui é um código executável. Ele estaria tentando criar uma variável e atribuindo valor para ela. E aqui ainda estaria duplamente estranho, porque ela está dizendo que é do tipo externo e ainda está atribuindo valor. Pessoal, isso aqui vai dar warnings ou erro de compilação, tá? Outra coisa comum, pessoal, assim, não é um erro, mas é uma prática não muito boa, é a gente colocar variáveis ou funções internas no nosso arquivo .h. Então, por exemplo, se você tem uma função que você criou e essa função ela não precisa ser acessada pelo lado de fora da biblioteca, ela é uma função interna. Então, ela não precisa estar contemplada no arquivo .h. Então tá, pessoal, aqui eu tenho um passo a passo que seria para a criação da biblioteca, mas eu vou mostrar para vocês ali como que faz no Cucox para a gente criar um arquivo .c e um arquivo .h e a gente ter a nossa biblioteca. Pessoal, aqui eu tenho o projeto de bordas, então, que a gente fez lá no módulo 2. Eu não me lembro qual vídeo exatamente que nós criamos isso. E aqui está meu projeto, então ele está compilando. E aqui a gente tem a main, a parte de inicialização, o laço infinito e a verificação de bordas aqui. E ele faz alguma coisa aqui que eu não me lembro bem o que ele faz. Eu quero começar a criar uma biblioteca e eu vou colocar essa função dentro da biblioteca. Então, vamos fazer isso juntos. Então, eu vou vir aqui no Cucox, na minha árvore do projeto. Botão direito, eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo, eu vou escolher a minha pasta raiz. Então, desculpa, a minha pasta raiz não. A minha pasta onde está o programa. O meu programa ele está nessa pasta. A minha biblioteca, o meu tipo .c, eu vou chamar de bibborda. Então, vai ser bibborda.c. E vou salvar. Então, pessoal, perceba que ele já apareceu aqui na minha árvore de projetos e já abriu um arquivo aqui na minha aba. Novamente, pessoal, eu vou vir aqui, novo arquivo. Agora eu quero um .h
E eu vou dar o mesmo nome, pessoal. Então, bibborda. Então aqui, pessoal, olha, apareceu aqui na minha árvore do projeto, tanto o bibborda.c quanto o bibborda.h, e aqui, então, eu já tenho os meus arquivos da minha biblioteca. Se eu for lá na pasta do projeto, pessoal, então a gente vai ver que os dois arquivos, bibborda.c está aqui, e o bibborda.h também está aqui. Então tá, pessoal, aqui no ponto C eu vou colocar a minha função da borda. Então aqui está a minha função da borda no ponto C. É provável, pessoal, que eu vá precisar de alguns include, porque senão ele não vai funcionar corretamente. Por exemplo, aqui no bibborda, eu estou usando algumas coisas de pino. Então, eu vou precisar do meu GPIO. Aqui também, pessoal, tem algumas variáveis. O estado atual, que é uma variável local. Então, lembrando, ó, conceito, variável local é uma variável que funciona só dentro da função que ele está. Mas eu também tenho uma variável estado anterior. Estado anterior é uma variável global, ela está declarada fora de funções. E ela está aqui, ó, estado anterior. Então essa variável, perceba que ela não é importante na main, ela só é usada lá naquela função de borda. Então eu vou tirar ela da main. E vou deixar ela novamente como variável global aqui. Essa variável aqui, pessoal, ela precisa ser do tipo externa? Não, pessoal. Por quê? Porque ela não precisa ser acessada de fora da minha biblioteca. A única função que utiliza essa variável está dentro da minha biblioteca. Então, ela não precisa ser uma variável externa. Beleza, pessoal? Aqui, então, como eu vou usar a minha biblioteca? Eu vou ter que incluir ela. Então, vou incluir a minha biblioteca. bibborda.h. Pessoal, olha, importante também. Quando nós estamos utilizando as bibliotecas do programa ou as padrão da linguagem C, nós usamos esse símbolo de maior-menor. Quando nós estamos colocando bibliotecas nossas, que estão em algum local do nosso computador, nós temos que usar aspas. Então aqui, pessoal, a declaração da função, ela não é mais aqui também, ela precisa ser feita, lembra? A declaração de função é no arquivo .h. Então no bibborda.h eu estou declarando a minha função, estou criando um índice, né? Estou dizendo que a minha função está sendo declarada nessa biblioteca. E vamos tentar compilar, pessoal. Então, pessoal, aqui acabou de compilar e nós temos uma biblioteca. Então, olha só, nós incluímos aqui o arquivo .h. Aqui no arquivo .h nós temos um índice dizendo para o nosso projeto, para o nosso compilador, que nessa biblioteca existe o arquivo, uma função chamada borda. E no nosso arquivo .c, nós temos a declaração dessa função com os includes, né, que ela precisava. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né, como que funciona e como que a gente pode criar funções ou usar funções já prontas, pessoal. Qual que é a diferença entre a gente criar uma função ou a gente usar já pronta? Se nós vamos usar uma função pronta, pessoal, a gente simplesmente iria copiar os arquivos da função, os dois arquivos, na nossa pasta do projeto. Depois a gente viria aqui no nosso projeto e iria adicionar o arquivo e não criar um novo, né? Essa é a única diferença entre a gente usar uma pronta ou a gente criar a própria nossa. Por hoje é isso, pessoal. Até mais.